Nesta aula de revisão sobre funções, teremos o estudo de alguns gráficos de funções, suas propriedades. Temos o primeiro exercício aí, como sugestão fica você pausar o vídeo, tentar resolver e depois acompanhar a resolução para ver se acertou. Continuando nossa aula sobre funções, vamos resolver esse exercício aí do concurso da SPSEC, uma análise gráfica. Fala o seguinte: os dados obtidos na pesquisa de desenvolvimento de um determinado automóvel foram organizados segundo o gráfico a seguir. Eu desenhei o gráfico aqui, que relaciona o número de quilômetros rodados por litro de combustível com a velocidade desenvolvida por esse automóvel. Velocidade desenvolvida, quilômetros por litro. Com base nas informações acima, pode-se concluir que, veja bem, o maior consumo de combustível por quilômetros rodados se dá aos 60 km por hora. Aos 60 km por hora, tem o maior consumo de litros de combustível? Não, o menor consumo. Por quê? Porque ele percorre 12 km com 1 litro. Ou seja, é melhor percorrer 12 km com 1 litro ou 10 km com 1 litro, ou 11 km com 1 litro, ou 8 km com 1 litro. Então, o menor consumo é quando ele está a uma velocidade de 60 km por hora. Então, a alternativa A é falsa. Essa é a sua análise. Porque aqui, o maior número é a maior quantidade de quilômetros que ele percorre por cada litro de combustível. Isso era o detalhe do problema. Agora ficou fácil, ó. Para velocidades entre 40 e 60 km, o aumento da velocidade implica aumento no consumo de combustível. De 40 a 60 a velocidade, quando eu aumentei, pisei no acelerador de 40 a 60, aumentei a velocidade, aumentou o consumo? Não, diminuiu. O consumo com 40 km por hora era de 10 km por litro. Cada 10 km consumia 1 litro. Agora ele consome 1 litro a cada 12 km, ou seja, eu ando mais com menos quantidade de combustível. Então diminuiu. Letra B também é falsa. Para velocidades de 60 a 100 km por hora, o aumento do consumo de combustível é diretamente proporcional ao aumento da velocidade. De 60 a 100 km por hora, o aumento de consumo de combustível. Você vê que aumentou o consumo de combustível. Consumia 10 no 60, andava-se 12 no 60 com 1 litro, no 80 anda-se 11 e no 100 anda-se 8 km com 1 litro. É diretamente proporcional do 60 até o 100? Não é. Por quê? Porque esse segmento aqui e esse segmento não tem a mesma inclinação. Do 60 ao 80 tem uma diretamente proporcional, do 80 ao 100 sim, mas do 60 ao 100 não. Por quê? Porque do 60 ao 80 diminuiu 1 litro no consumo e aumentou a velocidade em 20, então 1 está para 20. E aqui diminuiu do 11 para o 8, diminuiu 3 km por litro de combustível e aumentou a velocidade em 20, então 20 está para 3 e aqui 20 está para 1. Não dá uma razão diretamente proporcional. Cuidado. Letra C também é falsa. Da velocidade de 100 km por hora, o automóvel consome menos combustível que a de 40 km por hora. Com 100 km por hora ele anda 8 km com 1 litro. Com 40 km por hora ele anda 10 km com 1 litro. Quem consome menos? Andando a 40 km por hora. Portanto, a alternativa é falsa. Sobrou aí. Deve ser verdadeira. Vamos confirmar. Para a velocidade acima de 60 km por hora, quando passou de 60, foi para 80, foi para 100, passou de 60. O consumo de combustível aumenta sempre que a velocidade aumenta. Consome mais combustível aqui? Consome. Porque aqui consumia 1 litro em 12.
aqui consome 1 litro em 11, aqui consome 1 litro em 8, e cada vez que você vai aumentando a velocidade, vai diminuindo mais a quantidade de quilômetros que você consegue rodar com 1 litro. Então a alternativa aí é a alternativa verdadeira. Olha a análise do gráfico. Esse 12 aqui representa o quê? Quilômetros por litro. Ó. Então esse que era o detalhe, não é que ele consome 12 litros, é que ele consome 1 litro a cada 12 quilômetros, 1 litro a cada 11 quilômetros, 1 litro a cada 10 quilômetros, 1 litro a cada 8 quilômetros. O interessante era isso daí do probleminha. Análise gráfica. Veja esse exercício de 2012. O gráfico de uma função modular, o gráfico de uma função exponencial, o gráfico de uma função parte constante aqui, parte constante aqui. Sabendo que o A é maior que 0 e o B é maior que 1, ele pergunta as expressões algébricas que podem representar cada uma dessas funções são respectivamente. Bom, essa é uma função modular. Ó. Se você lembrar da função y igual a módulo de x, lembra o que acontece com essa função? Você sabe chegar rapidamente na sentença dessa daqui, fazendo o quê? Bom, o que aconteceu com essa função? Módulo de x tem o gráfico exatamente, que é o gráfico mãe da função modular, aqui é assim. Imagina esse gráfico nessa posição. O que aconteceu com ele? Ele sofreu um deslocamento horizontal de A unidades para a direita, um deslocamento vertical de B unidades para cima. Para que ele saia do zero e vá para até o B, ele tem que ter somado B unidades a ele, ou seja, basta você pegar a função mãe y igual a módulo de x e somar B aqui do lado dele. Quer dizer, ele subiu B unidades, ele estava no zero, subiu B, o valor mínimo dele agora é B. Ó. O valor mínimo da função módulo de x é 0, agora o valor mínimo passa a ser B, que somou a ele. Bom, mas e se ele está aqui no A? O que aconteceu com essa função? Ela se deslocou horizontalmente a unidades para a direita. Quando uma função se desloca horizontalmente a unidades para a direita, quer dizer que você pegou essa função, se eu colocar ele aqui, o A é o que? É a raiz da função. Então, A ser a raiz da função, quando o x for igual a A, quer dizer que o que eu fiz com o x? Eu subtraí a unidades dele. Ou seja, a função módulo de x menos A mais B está representada no gráfico aqui. Pode fazer o teste e verificar. Ó, se você colocar 0 módulo de menos A, como A é maior que 1, é um número negativo, fica positivo A mais B, A mais B. Se o x for A menos A, 0, 0 mais B, B. Se o x for 2A, 2A menos A, A mais B, A mais B. Então, basta você saber o que? Saber a função mãe da função modular. Quando você soma fora, ele se desloca para cima. Se você subtrai fora, ele vem para baixo. Quando você soma dentro do módulo ou subtrai dentro do módulo, caminha para a direita ou para a esquerda, dependendo do número. Se você subtrair um número positivo, ele vai para a direita. Se você somar um número positivo, ele vai para a esquerda. Então, primeiro é essa daqui, ó. Facinho para a gente encontrar. Bom, nas alternativas aí nós temos a letra C está fora, a letra E está fora, sobrou A, B e D. Bom, vamos analisar esse gráfico aqui. Esse gráfico é o gráfico de uma função exponencial. Essa função exponencial ela é decrescente, quer dizer que a base dela é um número entre 0 e 1, porque ela é decrescente.
Se é uma função exponencial, ela é uma função, a função exponencial do tipo y igual a alfa x. Nesse caso aqui, ela sempre corta quando x vale 0, sempre corta alfa elevado a 0, 1. Sempre corta no 1, aqui está cortando no quanto? 1 mais b. O que significa isso? Que você pegou essa função mãe da função exponencial e somou b a ela. Então ela seria a função y igual a base alfa elevado a x mais b. Somou b a ela, por isso que está passando no ponto 1 mais b. Ela deslocou b unidades para cima, que ela sempre passa no par ordenado 0 e 1, agora está passando no par ordenado 0 e 1 mais b. Então somou b a ela. Agora, como você faz para descobrir quem é o alfa aqui, quem é a base dela? Bom, eu sei que quando está elevado a menos 1, dá a mais b. Elevado a menos 1 para dar a mais b, eu teria alfa elevado a menos 1 mais b é igual a mais b. B é igual a b. O inverso de alfa é igual a A. Ou seja, alfa é o inverso de A. 1 sobre A. Aí quando você determina isso daí, você descobre que a função, então, é decrescente, porque A é maior que 1, 1 sobre A é menor que 1. Portanto, a função é y igual a 1 sobre A elevado a x mais b. A letra A está fora, a letra B está fora, a letra D é a nossa resposta correta. Chegamos na resposta alternativa D. Mas vamos conferir a última função, como eu acho a sentença dela. Bom, eu tenho A, então somou 1 e subtrai 1. Soma 1 e subtrai 1 do A, o que é isso? É a função y igual a módulo de x dividido por x. Módulo de x dividido por x sempre dá quanto? 1 ou menos 1. Se o x for negativo, dá menos 1. Se o x for positivo, dá 1. Então dá sempre 1 ou menos 1. O que foi feito aqui? Somou-se a ela. Ou seja, pegou essa função e somou a A. Fez isso. Então a função do gráfico A mais 1 e A menos 1 é y igual ao módulo de x sobre x mais 1. Lembra sempre, ó. Isso daqui, ó, é igual a 1 se x for maior que 0. E é igual a menos 1 se x for menor que 0. Ó. Se o x for 0, x não pode ser 0 porque o denominador não pode ser 0. Então aqui ela vem aqui, quando chega aqui ela pula para lá e continua. Sentença seria a alternativa D. Mais um exercício de função modular. Observe o gráfico abaixo que representa a função real f de x igual a módulo de x menos k menos p. Pode-se concluir que os valores de k e p são, respectivamente, quero saber quem é k, depois quero saber quem é p. Bom, pessoal, se vocês lembrarem do último exercício de função modular, quando eu somo um número fora do módulo, ele caminha verticalmente. Quando eu somo um número dentro do módulo a variável x, ele caminha horizontalmente. Bom, o que foi que aconteceu aqui? O grande segredo é você partir sempre da função mãe modular. A função mãe modular é a função y igual a módulo de x. Módulo de x está aqui, ó. Ela faz isso. O que aconteceu com esse módulo de x? Estava no 0, o valor mínimo dele passou a ser menos 1. Então foi
pegou na função módulo de x e subtraiu 1. E ele estava no zero, se deslocou menos 2 unidades para a esquerda. Se deslocou menos 2 unidades para a esquerda, o que significa isso daqui? Que ele caminhou 2 unidades para a esquerda. Ou seja, quando ele caminha para a esquerda, quer dizer que você somou um 2 positivo a ele. Ó. É só lembrar dessas propriedades. Porque você precisa ganhar tempo no concurso. Isso é bizu, tá? Então isso daqui, ó, é o que ele caminha na horizontal. Isso daqui é o que ele anda na vertical. Sempre assim. É claro que você tem que conhecer a função mãe, que é a função y igual ao módulo de x. E ver se não tem ninguém multiplicando aqui o x aqui no nosso caso. Tá? Bom, então quem é o k? Se x menos 2 é igual a x mais 2, o k é igual a menos 2. Porque menos com menos vai ficar mais, então k é menos 2. Se menos p é igual a menos 1, então p é igual a 1. Então os valores de k e p são respectivamente menos 2 e 1. Letra E de SPSEX. Olha que exercício bacana. Ah, você quer tirar a prova real. Pega a imagem do menos 1 e joga aqui, ó. Menos 1 mais 2, 1. Módulo de 1, 1 menos 1, 0. A imagem do menos 1 é 0. A imagem do 0 deu 1. Se você colocar 0 aqui, dá 2. 2 menos 1, 1. A imagem do menos 2 dá menos 1. Menos 2 mais 2, 0. 0 menos 1, menos 1. A imagem do menos 3 dá 0. Menos 3 mais 1, menos 1. Em módulo fica 1 positivo. 1 menos 1, 0. Você verifica dessa forma. Mas é só você fazer esse esqueminha aí, ó. Lembrar disso daqui. Bizu. Para esse exercício, análise gráfica de uma função. Na figura abaixo está representado o gráfico da função polinomial f, definida no intervalo real de A a B. Está definida nesse intervalo. Com base nas informações fornecidas pela figura, podemos afirmar que... Olha o que podemos afirmar. F é crescente no intervalo de A a 0. De A a 0. F cresceu até o C, do C ele decresceu, então ela não é crescente. De A a 0, afirmação falsa. F de x é menor que F de E para todo x no intervalo de D a B. No intervalo de D a B. Está falando que f de x é menor ou igual a f de e. F de e é esse número aqui, ó. É o menor valor possível. Todos os outros são o quê? Maiores que ele. Ele é o valor mínimo da função. Então f de x é menor que ele? Não, é maior ou igual a ele nesse intervalo aqui. Afirmação falsa também, ó. Mais uma falsa. Veja bem, veja bem. F de x é menor que 0 para todo x no intervalo de C a 0. F de x é menor que 0 de C a 0. No intervalo de C a 0, esse intervalo aqui, ó. O gráfico está acima do eixo x, então acima do eixo x ele tem sinal positivo. Se ele tem sinal positivo, f de x é maior que 0. Portanto, de C a 0 ele é maior que 0, não menor ou igual a 0. Resposta falsa também. D. A função f é decrescente no intervalo de C a E, de C, que é o valor máximo da função, a E.
que é o valor mínimo da função. Nesse intervalo aqui, a função f decresceu, foi decrescente nesse intervalo. Verdadeiro, ela é decrescente. Se x pertence ao intervalo de A a C e x2 pertence ao intervalo de D a E, então você tem um x pertencente a esse intervalo, um x pertencente a esse intervalo, D a E. Então f de x1 é menor que f de x2. Quem pertence a esse intervalo é o x1. F de x1 é positivo, é maior que zero. Quem pertence a esse intervalo é o x2. F de x2 é negativo, menor que zero. Então f de x1 é maior que f de x2. Na letra E ele está afirmando que é menor. Resposta falsa. Resposta gabarito D. Ó. Então veja bem, quando a função é crescente, quando ela é decrescente, quando ela é positiva, quando ela está acima do eixo x, que nem aqui, ó, do intervalo A ao intervalo D, ao item D, a função é positiva, está acima do eixo x. De D até esse ponto aqui, ó, que nós não temos o valor marcado, a função é negativa, está abaixo do eixo x. Passou desse ponto até chegar no B, ela volta a ficar positiva, que está acima do eixo x. De E a B ela é crescente, de C a E ela é decrescente, de A a C ela é crescente. E ela toda não se classifica quanto a monotonicidade, só por intervalos. Vamos ver mais esse exercício de funções. Ele dá duas funções, sejam f e g de A em reais. Então ele fala que a função f é a função g vai do conjunto A, o conjunto dos números reais. Então A é o domínio da função, definida por f de x igual a raiz quadrada de x menos 1 sobre x mais 1, e g de x definida por raiz quadrada de x menos 1 sobre raiz quadrada de x mais 1. Nessas condições, podemos afirmar que f é igual a g, se acontecer o quê? Bom, primeiro, para f estar definida, só existe a raiz quadrada de um número positivo, e o denominador tem que ser diferente de zero. Então, nós teríamos que ter x mais 1 diferente de zero, que implica em um x diferente de 1, e x menos 1 sobre x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero para existir a raiz. Caímos numa inequação tipo quociente. Você viu o sinal dessa e viu o sinal dessa. Quando que ela vai ser maior que zero? Quando as duas forem positivas ou quando as duas forem negativas. Se nós analisarmos o sinal aqui, nós teríamos o seguinte. Uma análise rápida aqui, ó. Quem é a raiz de x menos 1? 1. Quem é a raiz de x mais 1? Opa, aqui é menos. Menos 1. E aí você faz a análise do sinal pensando como? Você observa assim, ó. 1, que é a raiz da primeira. Essa é a segunda. 1. Se o x for maior que 1, sempre x menos 1 vai dar um resultado que? Positivo. Porque um número maior que 1 tira 1 dá um resultado positivo. Se o x for menor que 1, um número menor que 1 subtraindo ele, vai dar sempre um resultado negativo. Então, quando o x é menor que 1 na primeira, ela é negativa. A segunda, x mais 1. A raiz é menos 1.
Se x é maior que menos 1, se é maior que menos 1, qualquer número maior que menos 1 somado a 1 vai dar sempre um resultado positivo, porque 1 é maior que ele e ele é maior que menos 1, portanto, quando é menos 1 dá 0. Se é maior que menos 1, dá sempre positivo. Então, para cá é positivo. E se eu pegar um número menor que menos 1? Número menor que menos 1 somado com 1 vai dar o quê? Um número negativo. Portanto, para cá ela tem sinal negativo. É uma maneira de você fazer o joguinho de sinal é rapidinho, ó, pensando na equação. Aí você quer o quê? Que seja maior que 0. Maior ou igual a 0 será igual a 0 quando x for menos 1 ou 1, mas o x tem que ser diferente de menos 1. Então aqui no menos 1, bolinha aberta, no 1, bolinha fechada. Para dar maior que 0 tem que ter sinais iguais, tem sinais iguais aqui, menos com menos que dá mais, e mais com mais que dá mais. Então o domínio da função f é o x menor que menos 1, ou x maior ou igual a 1. E o domínio da função g? Na função g, só existe raiz quadrada de número positivo. Então o x menos 1 tem que ser maior que 0. Nossa segunda situação aqui, ó. Analisando a função g agora. X menos 1 tem que ser maior que ou igual a 0, que dá um x maior ou igual a 1. E o x mais 1 também tem que ser maior que 0, apenas. Igual a 0 ele não pode ser. Por quê? Porque ele está no denominador. Então, x maior que menos 1. Observando as duas, chamar essa aqui de equação 3 e essa de equação 4, porque aqui eu já chamei de 1 e 2, a intersecção dá quem? Todo número maior que 1 é maior que menos 1, então o domínio é x maior ou igual a menos 1. A 1, quer dizer. Se o x é maior ou igual a 1, esse é positivo, esse é positivo, esse é positivo, esse é positivo. Portanto, a raiz quadrada de uma fração em que o numerador e o denominador é positivo é a mesma coisa que a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Portanto, f será igual a g na intersecção dos domínios, quando os domínios forem iguais. A intersecção dos domínios é o domínio da função f de menos 1 aberto a menos infinito, de 1 fechado a mais infinito, domínio da função g, do 1 fechado a mais infinito. A intersecção f inter g vai ser a partir do 1. Olha bem. Portanto, f será igual a g se o A for um conjunto x pertencente aos reais, tal que x for maior ou igual a 1. Ó. Se x for maior ou igual a 1, alternativa D, desbravador. Para essa aula, eu havia preparado esses 5 exercícios, espero que tenham compreendido.